Amém, queridos? Podeis sentar, vamos abrir a nossa Bíblia, aproveitando esse momento precioso que Deus nos está dando, vamos compartilhar da palavra, 2 Crônicas, capítulo 15, glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Saudamos mais uma vez aos nossos amados irmãos e também aqueles que estão participando desse culto através da internet. Que possamos nesta noite, mais uma vez, sermos confrontados com a palavra, como já fomos confrontados até aqui com os louvores. Amém? Então, 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram e montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés e de Sião, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Aleluia. Amados, temos pregado nesses últimos domingos, neste texto baseado na vida do rei Asa, e temos tirado lições preciosas para nós. E se nós aplicarmos essas lições, aplicarmos esses princípios em nossas vidas, com certeza veremos uma vida de qualidade, com certeza faremos diferença aonde estivermos plantados. Amém? Então, nesta noite, vamos dar continuidade a esta palavra, já iniciada no último domingo, a partir do versículo 1 do capítulo 15, quando então o profeta Azarias vem para Asa e diz: ouvi-me, Asa. Ou seja, ele tinha um recado de Deus para Asa, como eu também creio que eu e você temos um recado de Deus. O que vai fazer a diferença é se nós vamos apenas ouvir ou se nós vamos ouvir e escutar. Porque ouvir é o som natural e escutar é aquele esforço intelectual que nós fazemos para poder entender e valorizar o valor daquela palavra, daquela mensagem, daquela direção que estamos recebendo. E aí Azarias diz: olha, Asa, Deus manda dizer a você, se você continuar o servindo, continuar buscando, você sempre vai achá-lo. Mas se porventura você deixá-lo, também
ele o deixará, no sentido de que ele não tem compromisso com você, ele continuará te amando, estará sempre no mesmo lugar, e quando houver arrependimento, ele, com certeza, o receberá de volta. E eu não sei como é a tua vida espiritual, como que é a tua vida em casa, como é a vida no seu trabalho. Quem pode conhecê-lo bem é Deus, e quem pode te conhecer é aqueles que convivem com vocês. Assim também com a minha vida, assim com a vida da Ruth. Mas com respeito ao nosso relacionamento com Deus, é Deus que vai realmente testificar se estamos buscando ou não. E também as pessoas que estão ao nosso redor vão entender se agimos com seriedade, ou cumprimos a palavra, ou somos apenas ouvinte. E aí Asa ouve com atenção, escutou o que o profeta disse para ele, e o profeta encerra aquela conversa dizendo: não tem nada a ver, Asa, não fique preocupado, as dificuldades virão, os problemas irão surgir, mas olha o que eu vou dizer para você: esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Ou seja, nós sabemos que viver a vida cristã é complicada, tem as suas dificuldades, mas se nós continuarmos caminhando, olhando firmemente para Jesus Cristo, se nós continuarmos vivenciando o que a palavra de Deus nos ensina, se estivermos caminhando conforme a direção que o Senhor nos coloca, com certeza nós seremos recompensados, como diz a palavra. Ou seja, teremos a recompensa da presença do Senhor Jesus, e também teremos a alegria de sermos recebidos pelo próprio Senhor Jesus no dia que partirmos desta vida e encontraremos para vivermos eternamente na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? Eu creio em nome de Jesus que eu receberei essa recompensa, assim também como eu creio que vocês também serão recompensados por entregar a sua vida a Jesus e por obedecer à palavra. Agora, o profeta sai de cena, como diz: entreguei o recado, agora é contigo. Não é assim que acontece nas nossas vidas? Quando alguém dá uma direção, vem e fala: não faz desse jeito, faz desse jeito, explica como é que faz, como é que não faz. Aí ele fala: agora é contigo. Um funcionário novo, o patrão vem, explica para ele o que ele tem que fazer e diz: agora é com você. Quer no ramo de venda, no ramo de empreendimento, recebemos a direção, ouvimos a direção, escutamos aquela direção, ou seja, acatamos e entendemos que aquela direção são direções que vai fazer de nós um melhor funcionário ou uma melhor pessoa, e aí nós continuamos firmes. Por quê? Foi entregue em nossas mãos a responsabilidade que teremos que fazer. Muito bem, aí o profeta Azarias vai embora, e aí começa o vivenciar de um homem que não só ouviu, mas de um homem que escutou. Porque diz o texto: ouvindo, pois, Asa, ele não apenas ouviu um som que saiu dos lábios de Azarias, ele ouviu, ele escutou, ele colocou toda a sua atenção naquelas palavras, porque sabia que aquelas palavras poderiam fazer dele um rei melhor, uma pessoa melhor. Quando eu e você voltamos para a palavra de Deus, quando nós somos repreendidos pela palavra de Deus, ela tem como finalidade fazer de nós pessoas melhores. Se eu ouço a palavra de Deus, ou a pregação da palavra, ou se eu ouço Deus, mas escuto Deus, com certeza aquilo vai gerar em mim um desejo de fazer as coisas do jeito de Deus. E aqui a palavra diz: esse esforçai-vos de Asa, ouvindo, pois, Asa essas palavras, a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Ou seja, ele empregou todas as suas forças em algo que ia valer a pena. Porque o profeta já havia dito: terás uma recompensa. Então ele empregou força naquilo que vale a pena. Porque se nós olharmos para os dias de hoje, tem muitas pessoas empregando forças naquilo que não vale a pena, naquilo que é passageiro, naquilo que é superficial, naquilo que é efêmero, naquilo que não permanece. Nós temos que empregar forças, nos esforçar naquilo que vale a pena. Então o que é que vale a pena? Ser uma pessoa melhor,
O que é que vale a pena? Ser um marido melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um empregado melhor, um patrão melhor, um político melhor. É isso que vale a pena. Ou seja, então eu vou me esforçar para ver como que eu sou uma pessoa melhor. Como que eu vou melhorar nos meus relacionamentos? Ouvindo a palavra de Deus, indo na fonte, aonde eu encontro todos os princípios, aonde eu encontro toda a direção. Se eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu posso agradar a mim mesmo, mas nunca vou agradar o coração de Deus. Nunca vou agradar o coração das pessoas que nos cercam. E aí tem muitas coisinhas assim que a gente vê, parece que não tem nada, né? Como diz o Asaf uma vez ele disse, está escrito tal coisa ali, mas não tem nada a ver, né? E às vezes tem coisas que nós dizemos que não tem nada a ver com a nossa condição de ser filho de Deus. Há uma coisinha bem simplesinha. Às vezes alguém fala assim, fala algo e diz, não, é brincadeira, brincadeira. A Bíblia diz que quem faz isso é tolo. Quem fala algo que não é verdade e diz, não, isso aqui é brincadeira, a Bíblia diz que quem faz assim é tolo, está lá em Provérbios. Ora, se eu vou na palavra e eu vejo essa recomendação, eu não vou mais falar isso. Eu quero ser uma pessoa verdadeira. Agora eu falo algo e a pessoa fala, não, é brincadeirinha. Não existe isso. São coisas simples, mas que se forem colocadas em prática, vai mudar a nossa vida, vai melhorar o nosso caráter. E as pessoas vão estar realmente, as pessoas que nos cercam vão estar olhando e vendo que Deus está fazendo algo na nossa vida, no nosso caráter, melhorando o nosso caráter, melhorando a nossa vida. Você que nos ouve, é assim, você já deve ter ouvido isso aí, alguém dizer, não é? É brincadeira, mas não é certo. A Bíblia diz que não está correto. Então nós temos que nos esforçar para conquistar o reino, nos esforçar para as coisas de Deus. Mateus diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Ninguém muda sem se esforçar. Vocês percebem que para falar algo, fazer algo errado, nós falamos com uma facilidade, mas para sermos verdadeiros, é uma dificuldade. É mais fácil mentir do que falar a verdade. Porque quando nós mentimos, nós escondemos a nossa capa, escondemos a nossa face. E quando falamos a verdade, nós nos expomos. Então é melhor se expor, falar a verdade, do que amanhã ou depois ser pego numa mentira. Sendo que isso aí, né, não houve esforço para que possamos falar sempre a verdade. Então nós precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do nosso Pai Celeste. Jesus, eu falei isso domingo passado, Jesus sempre dizia, eu estou aqui para fazer aquilo que meu Pai mandou. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então se nós vivermos assim, nós vamos nos livrar de muitas tranqueiras, vamos nos livrar de muitas situações complicadas que muitas vezes enfrentamos, simplesmente por não nos esforçarmos para fazer aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. E aí o profeta Davi continua, dizendo, a palavra continua, ele esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram e das montanhas de Efraim. Ou seja, uma vez que você se esforça, a partir que você tomou uma posição, você tem que agir. Eu agora, esse mês, eu vou me esforçar para fazer caminhada todas as manhãs. Ele declarou que vai se esforçar. Mas chega amanhã, chega depois da manhã, chega o outro depois da manhã, e esse amanhã nunca chega. E ele vai caminhando, vai caminhando. Havia uma necessidade dele, uma palavra declarada, que ele iria se esforçar, mas não houve ação. Asa ouviu, e aqui tem um exemplo para mim e para você, um exemplo para nós. Asa não só ouviu, mas ele escutou. E ele mostrou que ele escutou, que ele levou a sério o que o profeta disse, que ele agiu. Quando eu e você olhamos para a palavra, ouvimos a palavra, e essa palavra nos toca, amados, nós temos que crer nisso como verdadeiro. E temos agora que nos esforçar através da ação. Eu preciso fazer algo. Eu preciso agora mostrar para o meu Deus, mostrar para as pessoas que me cercam, que eu não fui apenas um ouvinte, mas que eu quero ser um cumpridor da palavra. E aí eu vejo algo tremendo
como eu disse hoje pela manhã. O que ele fez? Ele tirou todas as abominações. E aí, meus queridos, abominações, essa palavrinha que a gente sempre ouve de pregadores, eu mesmo já falei muitas vezes, aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, aquilo que é abominável a Deus, aquilo que agride a Deus. E eu fui mais a fundo nessa palavra, o que significa abominação. Quais são essas abominações que Asa teve que tirar? Eu anotei aqui, para não esquecer aqui, numa folhinha, algumas coisas que são abominações a Deus. Um dia, quem sabe, a gente prega citando todos os versículos. Incesto, pedofilia, oferta defeituosa, dar aquilo que não presta mais, aquilo que não tem mais valor, né? A pessoa vai dar uma camisa, não é, para um bazar de uma igreja ou para alguém, vai dar uma camisa para alguém, ele dá aquela camisa que ele não vai usar mais, aquela camisa que não tem botão, aquela camisa que está toda, como diziam os antigos, toda desbeiçada. Isso é uma oferta defeituosa, né? Aí, feitiço, adivinhação, tudo na palavra. Roubo em transações, ou seja, quando você vai vender algo por um preço que não vale, você vai fazer as suas transações, vai enganar a pessoa que está comprando, né? Corrupção, abandonar órfãos e viúvas e causar contendas entre irmãos. Entre algumas que eu separei, esta aqui, semear contenda entre irmãos, é aquela que está ali em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16, quando ele fala 6 coisas que Deus não gosta, mas tem uma que ele abomina. Qual é que é? É essa de causar contenda entre irmãos carnais e entre irmãos de Cristo, querido. Causar contendas, ou seja, um filho fala para o primo aquilo que não é verdade, um tio fala para alguém, na igreja alguém fala para um outro membro algo que não é verdadeiro, que semeou contenda, semeou intriga, brigas. Isso aí, meu amado, é abominável a Deus. Mas tudo bem, mas o que vem a ser a palavra abominável? A palavra abominável, querido, é aquilo que causa nojo. Ela é usada para aquilo que causa nojo, náusea, aversão, repulsa. Ou seja, você olha uma coisa e diz, não, isso é muito nojento, repulsa, repudia aquilo, eu não quero isso aí, não quero nem ver isso daí. Esta é a palavra usada como abominação. Isso é abominação, isso aí me dá nojo, causa repulsa, me dá aversão a essas coisas. Não, para Deus, querido, tudo isso causa nojo, aversão. Isso daí faz com que Deus olha e sente nojo daquela situação, daquela atitude. Ele olha para alguém cometendo adultério, aquilo dá nojo. Ele olha alguém praticando corrupção, aquilo dá nojo. E em Jeremias está escrito que por Deus ver as abominações nas pessoas, ele abandonou-os à sua própria sorte. Abandonou-os e veio sobre eles maldições. Quando alguém comete esse tipo de pecado, Deus é tão forte que Deus os abandona. Aquilo enoja o coração de Deus. Deus, eu não posso compactuar com vocês. E quando a gente olha e vê a nossa nação envolvida em tanta corrupção, queridos, nós temos que olhar muito para essas pessoas, porque isso causa nojo a Deus. E Deus vai permitir coisas, querido, vergonha, vão passar vergonha. Mas não é só os políticos, não são só as pessoas que ocupam cargos. Nós podemos muito bem cometer esses pecados que causam nojo a Deus. E aí, esses pecados, eles são divididos em 3 áreas. A primeira área são as injustiças graves. As injustiças de pessoas usar de algo para tirar proveito. Então, o que nós estamos vendo agora? Houve a pandemia. De uma hora para outra, né, você vê aqui e ali, o comércio, as coisas, o gênero alimentício
subiu de uma maneira espantosa. Amado, isso aí é uma injustiça grave. Isso é cometer injustiça contra o cidadão, cometer injustiça contra o povo. E vocês pensam que isso daí não mexeu com Deus, querido? Isso aí traz nojo para Deus. Quando Ele vê pessoas que poderiam estar colaborando, estamos saindo de uma pandemia, não, vamos ajudar, vamos colaborar, para que a nossa nação volte a caminhar de uma maneira tranquila. Não, eles estão aproveitando as situações, para tirar proveito. Isso é injustiça. A injustiça social, querido, quando ela realmente agride a viúva, agride o pobre, agride as crianças, queridos. O que nós vemos essa pandemia, agressão às crianças. O que nós vemos nessa pandemia, agressão aos idosos, à população. São injustiças graves, querido. Isso aí é abominação a Deus, causa nojo a Deus, para Deus. Traz uma aversão muito grande para com Deus. E aí, quando nós vemos essa situação toda acontecendo, as mentiras vindo à tona, queridos, é Deus envergonhando e mostrando que aquilo trouxe nojo para Ele. E Ele tem que tomar uma providência. Deus não vai, como diz a gíria, Deus não vai deixar barato uma situação dessa daí. Pessoas vão sofrer as consequências, queridos. Porque existem pecados que entristecem a Deus, mas existem pecados que Deus abomina. A segunda classe, querido, é quando nós vemos as aberrações sexuais. Quando nós vemos, entra pedofilia, entra adultério, entra todo tipo de pecado, querido. Lesbianismo, homossexualismo. Não importa que haja lei para isso, querido, não existe. Não importa que a gente olha por aí, vê aí na mídia aí mostrando pastores casaram numa igreja evangélica, que ele não existe. Agora Deus deixará o homem, deixará a mulher, o seu pai, a sua mãe. Está na palavra de Deus. Mas se falar isso aí vai preso. Querido, nós não podemos deixar que essas abominações permaneçam em nosso meio. Asa não permitiu que essas abominações, porque todos os cultos, todas as programações, elas eram regadas a muito sexo, querido, a muita prostituição. Assiste esses filmes do Império Romano, vocês vê, assiste, leia a vida de Calígula, vocês vão perceber como que era naquele tempo. Vivemos hoje aquilo que era vivido na época da Roma Antiga. Isso daí, que noja o coração de Deus, traz nojo a Deus. Quando Deus vê crianças sendo violentadas, quando Deus vê crianças sendo mortas através do aborto, isso aí causa nojo ao coração de Deus, irmão. Isso aí não é algo comum, não. Não pode haver leis que moralizem isso daí, mas nem aquilo que moralmente aceito é correto por Deus, diante de Deus. São abominações ao Senhor. E você percebe que, nós vamos perceber que isso daí traz consequências. Se vivemos o que estamos vivendo, é fruto dessas abominações. E nós, como filhos de Deus, temos que entender e procurar viver uma vida correta. O terceiro bloco, dessa abominação são os cultos religiosos ofensivos a Deus. Quais são esses cultos religiosos, querido? Adoração de animais, adoração daquilo que é satânico, exaltação da feitiçaria, da macumbaria. Essa exaltação, querido, nada mais é do que chamados assim, ofícios religiosos, mas ofensivos, que ofendem a Deus. O senhor não pode falar isso aí, querido, não é questão de falar, é a verdade. São abominações, querido. Ou é abominação ou não é. De nós ficarmos calados. Então nós temos que mostrar essa verdade. E o que Asa fez? Asa, não vou permitir que isto continue acontecendo no meu reino. Eu não vou permitir, porque Deus deu uma direção para que eu faça as coisas do jeito dele. E eu vou fazer. E a primeira coisa que ele faz, realmente é essa, é tirar todas as abominações. Todos os cultos pagãos. Ele acabou com tudo. Todos ofícios religiosos ofensivos, exaltando os ídolos da época, com cabeça de animal, corpo não sei do que, e hoje nós vemos países aí que realmente
idolatram, veneram animais. Animais são venerados. Pessoas, grupos religiosos. Que uma vez eu trabalhava na Santa Jundiaí, e aí eu trabalhava no serviço de escritório, lá estava um negócio aí, não sei o que foi que passou lá, não sei se foi pernilongo, barata, tudo correto para matar. Aí o rapaz, não faz isso não mata, porque pode ser um parente seu que esteja aí. Falei, parente meu? Barata, pernilongo, sei lá o que for, tá doido, não, rapaz? Isso aí é bicho, peçonhento, né? Não tem. Porque pessoas acham que a pessoa vai para acertar a vida depois, tem que vir como um bicho, um animal ou um inseto assim. São oferendas, são ofícios religiosos que ofendem a santidade de Deus. E aí ele continua, renovou o altar do Senhor. Ou seja, o altar só pode ser usado para adorar a Deus. Amado, eu e você fomos chamados para sermos adoradores verdadeiros. Amém? Adoradores verdadeiros, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Se tem um adorador verdadeiro, significa que existe o adorador que não é verdadeiro. Será que... Eu não creio, querido, que foi assim, coincidência. A irmã Ana Priscila começar a tocar e ministrar sobre a presença de Deus, e de vir ao nosso coração pedir para que nós nos ajoelhássemos. Eu não creio que foi coincidência. Mas quando Deus nos visita, meus queridos, Ele requer de nós uma renovação. Ele requer de nós que dê uma olhada para a nossa adoração a Deus. Como que é a adoração minha a Deus? Como é que eu estou aqui? Eu estou aqui com o coração livre? Ou será que eu estou aqui brigado com a pastora Ruth? Será que eu estou aqui com o coração bravo com ela, tudo? Se eu estiver assim, que a minha adoração não serve para nada. Mas quando Deus vem dar aquela oportunidade, a gente faz uma busca e percebe, não, no que eu estou falhando, no que eu estou errando, aonde a minha adoração não está sendo coerente com a palavra de Deus. E aí, Asa vem, renova o altar. Nós somos templo do Espírito Santo. A minha vida, a tua vida, nós somos um altar vivo de Deus. Como é que está esse altar? Será que nós precisamos de um renovo? Tem aquele hino, né, muito bonito, né? Renova-me, Senhor. Renova, porque tudo que é em mim, né, precisa ser renovado. E às vezes precisa ser renovada a nossa maneira de falar, a nossa maneira de entender, a nossa maneira de compreender, a nossa maneira de fazer negócio, a nossa maneira de tratar, lidar com situações, a nossa maneira de comprar, a nossa maneira de perdoar, a nossa maneira de pedir perdão. Precisamos renovar, querido. Então há momentos na nossa vida que Deus permite isso num culto para que haja uma renovação. E Asa renovou o altar. O altar tem que ser puro, limpo, para dizer, só o Senhor é Deus. Amém? E aí o que acontece? Aí diz o texto que, no versículo 9, e ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Coisa maravilhosa. O reino de Israel é dividido em dois reinos. Reino do sul, ou Judá, reino do norte, ou Israel. O reino de Israel, querido, não teve um rei bom. Todos os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O reino do sul teve alguns bons, mas a maioria reis maus. E o povo estava tão chateado de não ouvir Deus. O povo estava tão chateado de participar de cultos ofensivos a Deus, de que quando eles viram o que estava acontecendo lá em Judá, a Bíblia diz que eles desceram para lá. Não porque Asa disse, olha, agora aqui a coisa é diferente, agora o altar está renovado, nós eliminamos as abominações, só o Senhor é Deus. Asa não fez essa propaganda. As pessoas vinham para Judá, porque a Bíblia disse, ó, vendo
que o Senhor, seu Deus, era com ele. Amém, querido? Eu pergunto, você não precisa pregar para teu pai, para tua mãe, para teu irmão, para tua irmã. Você não precisa pregar onde você trabalha. Você não precisa sair aí nas ruas dizendo que você é crente. Você não precisa sair com a Bíblia na mão. Você não precisa ler a Bíblia na frente de todo mundo. Basta apenas você obedecer a Deus em suas atitudes. E as pessoas vão chegar perto de você e vão ver Deus fazendo através de você o que Ele quer fazer em cada um. Amém, querido? Então, as pessoas que nos cercam têm que olhar para nós e não ver o que nós falamos, mas ver as nossas atitudes. O saudoso pastor Guiné, uma vez encontrei com ele ali no posto São João. É São João, né? Posto ali? Como chama? João Paulo. Foi São João, sei lá. Esse São João está na minha frente. Sai daí, São João. Você não tem nada a ver com isso aí. No João Paulo, nós estávamos sentados ali na frente. Ele já foi chamado pelo Senhor para a glória. Ele falou uma coisa para mim. Ele falou: pastor Vanderlei, deixa eu dizer uma coisa. As pessoas dizem que nós não podemos julgar. Mas a Bíblia fala assim aqui. Só nós não podemos julgar as pessoas, mas nós podemos ver quem ela é através dos seus frutos, através de suas atitudes. Asa não precisou apregoar para o pessoal do Reino do Norte vir ou descer até Judá. As atitudes, as ações de Asa atraíram aquele povo para Deus, porque diz: vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Queridos, em nome de Jesus, você que está nos ouvindo agora, se esforce. Vamos nos esforçar para obedecermos a palavra de Deus. Vamos nos esforçar para colocarmos em prática a palavra de Deus, porque ela mesmo diz: busque primeiro o reino de Deus, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Faça isso, queridos, nos seus negócios, em suas atitudes. Se esforcem para que as suas atitudes mostrem que você colocou Deus em primeiro lugar, colocou a pessoa do Senhor Jesus Cristo como seu alvo, como seu objetivo, para você alcançar a estatura deste varão. E com certeza, as pessoas que te cercam, as pessoas que convivem com você, elas irão querer conhecer mais desse Deus, não por aquilo que você falou, mas por aquilo que você viveu e vive. Este é o tempo. Nessa pandemia é o tempo de vermos a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Termino lendo esse versículo aqui, querido. Aqui tá, eu sei que está aqui na... Está aqui em Malaquias capítulo 3, né, a partir do verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual categoria você se enquadra? Asa ouviu, escutou, agiu e, cheio de ânimo, partiu para colocar em prática os ensinos que recebera do Senhor. Porque era tempo das pessoas verem a diferença dos que serviam a Deus e dos que não serviam. O reino do norte não serviu a Deus, não eram justos. E o reino do sul estava servindo a Deus. E Deus os abençoou. Mais para frente vocês vão ver que houve paz na terra por causa dessas atitudes. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a sua vida. Então, é tempo de mudança, é tempo de nos esforçarmos, é tempo de tirarmos, é tempo de renovarmos e é tempo de mostrar que só o Senhor é Deus. Amém? Que esta palavra encontre lugar em seus corações.
Amém? Eu vou convidar a pastora Ruth para estar